1 Coríntios, capítulo 11, verso 29 diz assim: Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O apóstolo Paulo nos diz aqui, aquele que come e bebe sem discernir. Discernir significa entender claramente. Então ele está nos dizendo aqui que aquele que come e bebe sem entender claramente o corpo do Senhor, come para sua condenação. E ele continua dizendo assim, por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que dormem. O segredo então em você ter uma vida cristã plena é você entender o corpo de Cristo. O grande problema nos dias de hoje é que nós temos entendido muito pouco o corpo de Cristo. E por isso eu quero fazer esse vídeo com vocês. Eu quero fazer esse estudo juntamente com vocês. Talvez em mais de um vídeo, para que você possa entender claramente sobre o corpo de Cristo. Veja que quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor na ceia, que esse era o assunto de Paulo nesse capítulo da carta a Coríntios, quando nós participamos do corpo e do sangue, do pão e da uva, nós participamos do corpo de Cristo. No livro também de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, diz assim: Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos, o cálice da Santa Ceia, é uma participação no sangue de Cristo? E o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Então nós fazemos parte do sangue de Cristo, que é aquele que nos reconcilia com Deus, que é o preço pago por nós a Deus, e também fazemos parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo. Olha só mais uma coisa interessante, então nós temos do sangue, então nós fazemos parte do corpo, e também em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, diz assim: Pois em um só corpo nós também fomos batizados em um Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Veja então que nós, como corpo do Senhor, nós temos o corpo, nós temos o sangue e nós temos o Espírito. Qual é o Espírito que a igreja tem? É o mesmo Espírito de Jesus. Então nós temos o corpo de Cristo, nós temos o sangue de Cristo e nós temos o Espírito de Cristo. É por isso que nós nos ligamos a Ele. Para ter uma vida cristã plena, nós temos que fazer parte dele. É por isso que em vários versículos do Novo Testamento você vai ver Paulo falando assim: aqueles que estão em Cristo. Vai dizer assim: nós que estamos em Cristo, toda sorte de bênção já nos foi dada nas regiões celestiais em Cristo. Veja que então a nossa participação no Evangelho, na vida cristã, não é simplesmente de um espectador. A nossa participação na vida com Deus não é simplesmente de alguém que está olhando algo que foi feito. Não. Nós temos que ter uma atitude, nós temos que ter uma participação quanto a tudo isso. Nós temos que fazer algo em relação a tudo que nós temos, recebemos e somos diante de Jesus Cristo, porque afinal Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E por que é tão importante entender, discernir o corpo do Senhor? Veja, se agora aqui a minha mente dá uma ordem, a minha cabeça dá uma ordem ao meu corpo: pegue essa caneta. O meu corpo automaticamente vai obedecer essa ordem que me foi dada e vai pegar a caneta que estava aqui em cima da mesa. Mas se a minha cabeça der uma ordem agora, mas o meu corpo não conseguir entender a ordem que o meu cérebro deu, que a minha cabeça deu, se por algum motivo o meu corpo não conseguir compreender o que a cabeça está falando, se por algum motivo os membros do meu corpo não entenderem qual é a função dele no meu corpo, a ordem que o cabeça dá, o corpo não obedece.
É por isso que o único corpo que pode parar a obra de Jesus aqui nessa terra é o corpo dele, é o corpo de Cristo. E o único também que pode realizar a obra de Cristo aqui nessa terra é o seu corpo, que é o corpo de Cristo. Mas para que se cumpra os objetivos da cabeça, que é Cristo, do cabeça, que é Jesus Cristo, o seu corpo tem que entender primeiro a sua voz, tem que compreender os seus estatutos, os seus mandamentos, tem que compreender o que o seu Espírito fala dentro de nós e também tem que entender qual é a sua função dentro desse corpo. Se você não conseguir discernir isso, se você como igreja não conseguir compreender isso, como é a voz do seu Senhor, da sua cabeça, como é a voz do Espírito, como que Jesus fala conosco, como Ele fala dentro em nós através do seu Espírito Santo, como nós discernimos a sua voz. E também, se nós não entendermos qual é a nossa função dentro desse corpo, qual é o trabalho que nós devemos realizar neste corpo, certamente nós impediremos os desejos do cabeça, que é Jesus, de serem realizados aqui nessa terra. Por isso é tão importante nós compreendermos o corpo de Cristo e discernirmos o corpo de Cristo. E se nós não fizermos isso, nós tornaremos o corpo doente, nós tornaremos o corpo fraco e nós faremos com que esse corpo durma. E esta não é a vontade do cabeça. Fique atento. Esse foi só o primeiro dos vídeos. Eu estarei postando outros vídeos com esse mesmo tema, discernindo o corpo do Senhor. Que você possa ter isso no seu coração e por esses dias você possa buscar a conhecer e entender qual é a sua função no corpo de Cristo e buscar conhecer e entender a voz com que o seu Senhor, o seu cabeça, fala com você. Que Deus abençoe.